Vamos então evoluir muito rapidamente com mais alguns exemplos de funcionalidades que o Bootstrap aplica aos nossos formulários de HTML. No decorrer do vídeo anterior tive a ocasião de referir que existe a possibilidade então de nós podermos usar o Bootstrap para colocar os nossos radio buttons e checkboxes em modo inline. E para isso, como podem observar, é extremamente simples, não há aqui grande ciência. Temos aqui um label class checkbox inline. Inline significa colocar na horizontal, uma linha horizontal. E depois temos o nosso input, ok? Input, checkbox, ok, tudo certo. Aqui, neste caso, não tem sequer qualquer espécie de formatação. Porquê? Porque a formatação está feita aqui no label, ok? O label é que vai determinar que a formatação deste input passa a ser num bloco inline. O que quer dizer que se nós copiarmos aqui simplesmente este espaço, nós vamos estar a falar exclusivamente deste primeiro exemplo que aqui está. Vamos colocá-lo aqui no nosso formulário, ok? Vamos aqui arranjar aqui um bocadinho de formatação mais ou menos equilibrada e aqui está. Então nós temos aqui basicamente três elementos, ok? Cada um destes elementos estão formatados dentro de uma espécie de um container, que aqui está definido como sendo o label. Ora, o label é que vai determinar que a classe que vai ser utilizada é a classe deste tipo, checkbox inline. Quer dizer, colocar uma caixa de verificação, uma checkbox, em linha. Okay? E a partir do momento em que tudo isto é conjugado com vários elementos, o que vai acontecer então é a apresentação, Ctrl S para gravar, a apresentação no nosso template dos elementos inline. O que quer dizer que se eu quiser colocar aqui vários, então eu posso simplesmente chegar aqui, copiar e colocar vários elementos. Obviamente que eu terei aqui que ter o cuidado sempre, depois se quiser criar código de lógica de programação, nomeadamente em PHP, por exemplo, para funcionar com estes elementos no back-end, eu tenho que colocar aqui estes dados. Aqui são os dados meramente informativos que aparecem no HTML, mas estas informações que aqui estão do ID são importantes para nós depois podermos ir buscar estes elementos a partir do nosso código de programação. Neste caso aqui, teríamos inclusive até que adicionar aqui um name, se quiséssemos trabalhar melhor então com estes inputs, para depois ir buscá-los através do PHP, por exemplo. Ora, se eu gravar aqui, passamos então a ter 5 elementos inline, basicamente. O mesmo acontece com os radio buttons. Neste caso, a única diferença é que, em vez de se chamarem checkbox inline, chamam-se radio inline. E, portanto, neste campo, tudo isto é muito intuitivo, não tem aqui grande ciência de facto. Eu vou aqui copiar e colar. Vamos aqui selecionar este espaço e vamos chegar para a frente. E, portanto, o que nós temos aqui é a mesma 3 elementos. Neste caso, só muda o tipo de elemento que aqui temos e muda aqui a classe que é utilizada para definir estes containers, ok? Que aqui estão identificados como os labels. Portanto, nada de extraordinário. E eu aproveito para fazer aqui um parênteses muito simples. É que não é, obviamente, uma obrigatoriedade por parte de qualquer desenvolvedor ou programador web, ou seja, programador de qualquer outra linguagem, ter tudo isto memorizado dentro da sua cabeça. Isso vai acontecendo à medida que nós vamos utilizando cada vez mais este tipo de plataforma. E chegará uma altura, com certeza, em que, na maior parte das circunstâncias, nós nem sequer temos que consultar as nossas referências para perceber o que é que nós temos que escrever dentro dos nossos elementos. Contudo, com a qualidade da documentação que existe, eu aconselho realmente a que, sempre que estivermos a desenvolver um projeto que envolve a utilização de Bootstrap, não custa nada termos o nosso browser aberto na página do Bootstrap, onde temos a identificação bem estruturada de todos os elementos e a forma como nós os podemos colocar dentro da nossa página. E, portanto, aqui basicamente o que eu estou a fazer é mostrar-vos como é muito simples nós irmos buscar informações exemplos sobre como fazer as coisas. Ok, vamos olhar aqui mais um bocadinho. Neste caso eu vou aqui só simplesmente refrescar o meu template para verem. Cá estão os elementos inline, portanto nada de extraordinário. Obviamente que aqui estamos a colocar 1, 2 e 3. Se nós colocarmos aqui um texto um bocadinho mais extenso, opção... Vamos imaginar que estávamos, por exemplo, aqui, e é o caso concreto, vamos imaginar que estávamos aqui, por exemplo, com uma escala de 0 a 5 para avaliar um determinado produto. O que é que nós poderíamos fazer? Aqui na escala poderíamos colocar aqui mau, ou melhor, aqui colocávamos mau, por exemplo, a nossa escala seria mau, aqui seria péssimo, depois aqui seria médio. E poderíamos colocar aqui os outros dois elementos, ok? Que teríamos que ter sempre o cuidado aqui de alterar o ID, porque é importante nós termos IDs diferenciados para cada um dos elementos. Médio, bom e muito bom. Ok?
Ora, o que vai acontecer então é que, como nós temos a ocasião de ver aqui, o texto é de largura diferenciada entre estes elementos. O que é que vai acontecer? Obviamente, se eles estão organizados em linha, eles vão aparecer desta forma, ok? Portanto, vão ser organizados consumindo o espaço do nosso layout que for necessário para os apresentar, incluindo depois tendo aqui uma pequena margem para que o texto não apareça exatamente colado. Vamos aqui rapidamente verificar o seguinte: eu vou clicar com o botão direito do rato sobre um dos elementos e vou fazer o inspecionar para abrir aqui a parte da console. Ok, eu tenho isto aqui no modo responsivo. Agora vamos aqui ver o que é que acontece. Nós temos aqui em baixo esta box que nos vai permitir verificar que, de facto, aqui no péssimo, ok, nós vamos aqui entrar aqui no péssimo. Reparem o que é que acontece quando eu coloco ali no péssimo. Temos ali, então, a verde, ok, o pathing relacionado com a checkbox e tudo o resto. Depois, quando eu salto para a frente, como podem reparar, no segundo radio button, nós temos ali uma pequena margem, ok? E o mesmo acontece com o médio, com o bom e com o muito bom. Isto para quê? Aquela margem que está ali a laranja é exatamente para permitir que haja aqui uma leitura muito mais facilitada dos elementos e por isso o Bootstrap automaticamente faz isso por nós. Para quem já alguma vez desenvolveu páginas web e teve que escrever Bootstrap, ou melhor, teve que escrever Cascading Style Sheets desde o início, só aí poderá dar valor de facto a uma plataforma como a Bootstrap, porque está tudo feito. É só começar a utilizar as classes. Muito rapidamente vamos aqui regressar então ao nosso site de exemplos. Não vamos aqui usar aqui a checkbox sem texto, não faz muito sentido, normalmente isto não aparece. Poderíamos utilizá-las à mesma aqui, neste exemplo que nós temos. Bastaria para isso remover daqui estes textos. Aliás, eu posso utilizar esta funcionalidade que permite, deixem-me ver se eu aqui consigo utilizar. Ok, permite aqui eliminar todo o texto que ali está. E se eu gravar, os meus radio buttons vão ficar todos neste caso, todos aqui alinhados desta forma, com um espaçozinho entre eles. Vamos aqui testar no nosso template. Ok, vamos aqui refrescar e, como podem observar, temos aqui então os diferentes elementos. Poderíamos ter aqui, num parágrafo anterior, a dizer defina numa escala de 0 a 5, qual é a votação que você faz, e nem sequer teríamos a necessidade de colocar aqui texto e teríamos então este sistema a funcionar em pleno. Temos agora aqui no espaço do Bootstrap a referência aos selects. Os selects são aquilo que nós podemos também conhecer nas aplicações desktop como as combo boxes, que são estes elementos que contêm um conjunto de opções que estão aqui agrupados no sentido de não ocuparem muito espaço no nosso ambiente de visualização e, por conseguinte, não vão estar ali a criar listas imensas ou tabelas imensas de dados, mas permitem ao utilizador que clique aqui e selecione uma opção diferente. Ora, como podem observar aqui, esta é a instrução básica, ou a estrutura básica, melhor dizendo, da construção de um elemento select num formulário de HTML. A única diferença que aqui está é a atribuição desta classe que tem o nome Form Control. A partir do momento em que nós dizemos que este é um controle de um formulário, o Bootstrap vai se encarregar então de lhe aplicar alguma formatação. Vamos aqui limpar tudo, puxar aqui para a frente. E podem verificar, não há aqui nada de extraordinário. Aqui dentro teríamos os valores. Obviamente que faltam aqui elementos do HTML que nos permitiriam depois, na construção de código de programação para linguagem dinâmica, como é o caso do PHP, podermos identificar qual foi o elemento selecionado, etc. Mas, uma vez que nós estamos apenas a concentrar-nos no Bootstrap e na forma como ele interage com o nosso HTML, é este o exemplo que nós aqui temos. E, basicamente, se nós aqui formos refrescar, o que nós temos aqui, então, é este elemento desta forma. E, portanto, nada de extraordinário. Obviamente que se quisermos aqui organizar este elemento de uma forma diferente, vamos aqui fazer uma pequenina experiência para ver se funciona, ok? Nós temos aqui a classe Form Control e vamos abrir aqui um espaço call SM-4. Vamos testar. Vamos ver o que é que acontece com este select, com o facto de eu ter colocado aqui. Ctrl S para gravar, vamos refrescar aqui o nosso template. Refrescamos, bom, e neste caso não acontece nada. Como podem verificar, nem sempre aquilo que seria aquilo que nós poderíamos depreender vai funcionar da forma como nós queremos. No entanto, imaginem que eu queria colocar uma combo box aqui um bocadinho mais pequena. Eventualmente eu posso fazê-lo. Como é que eu posso fazer aqui? Bom, é muito fácil, vou colocar aqui uma linha. Ok? Neste caso posso colocar, eventualmente vamos testar aqui, vou fazer simplesmente uma experiência. Ok? Vamos colocar aqui um label.
para utilizá-lo como sendo um elemento agregador do select. E isto já sou eu a fazer aqui experiências, ok? Call MD4. E agora vamos fechar aqui em baixo o label. Vamos ver se isto faz alguma coisa. Se não fizer, não há qualquer problema. Nós temos aqui mesmo para testar, ok? Vamos aqui refrescar e, como podem observar, houve aqui já uma alteração do meu elemento. Ora, eu vou agora fazer aqui um pequeno teste, que é colocar aqui texto muito mais largo. Guardar. Vamos aqui refrescar. Okay? Reparem como, neste caso, já não fomos aqui, de certa forma, de uma forma enviesada, fomos dizer ao nosso Bootstrap, ok, não coloques o nosso elemento com uma largura de 100%, ok? E basicamente agora passamos a ter o nosso combo box adaptado à função que nós queremos. Neste caso aqui nem seria necessário estar a definir aqui a classe call MD4 ou MD5 ou MD6 ou fosse o que fosse. Vamos testar se eu colocar apenas aqui um label e mais nada. Vamos verificar o que é que o Bootstrap nos faz aqui. Bom, e ele mantém a mesma opção. Portanto, bastará para isto colocarmos aqui, por exemplo, um div e eu calculo também que o resultado será exatamente o mesmo, isto é, deixa de ser considerado como sendo um elemento que tem que ocupar 100% da largura da nossa página, ok? Cá está. Neste caso, com o div já não acontece isso. Portanto, está feito o teste. É nisto que eu acho que vocês devem apostar quando estão a fazer estas experiências. Vamos aqui muito rapidamente, antes de terminar o vídeo, ver mais alguns exemplos. Temos aqui um outro exemplo do Select Multiple. Ok, neste caso é a possibilidade de nós podermos selecionar aqui vários elementos com o control. Nada de muito específico, portanto aqui um Select Multiple com a classe Form Control. E depois temos aqui Control Estático. O Control Estático basicamente é a colocação deste elemento que aqui está. Isto é, um espaço onde nós não vamos colocar texto. Bom, em alguns casos nós iríamos conseguir resolver isto colocando ali uma espécie de um parágrafo, um span ou um outro elemento qualquer. No entanto, eles colocaram aqui também classes para isto e para criar uma certa coerência dentro da construção dos nossos formulários. O que é que vai acontecer aqui? Vamos aqui muito rapidamente analisar este texto. Nós temos então aqui o formulário. Ok, já tenho formulários dentro de formulários. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar este daqui. Temos aqui um formulário do tipo horizontal. E o que acontece aqui, ele diz que tem aqui um form group. Ok, vamos separar aqui os contentores para conseguirmos ler melhor. Dentro deste form group tem um label, que está organizado no sentido de se alinhar à esquerda, ok? E depois tem aqui Control Label, depois tem aqui uma classe que é o call SM10, 10 mais 2 dá 12, nunca esquecer estes elementos, não é? E depois tem aqui o parágrafo a dizer, ok, classe Form Control Static. Esta classe vai então permitir atribuir a este valor que vai ser apresentado a característica de ser um elemento que não vai ser introduzido pelo usuário, ok? Ao contrário do que acontece aqui com a password, que já se trata de um input e não de um parágrafo. Okay? E basicamente é isto, não há aqui muito mais a dizer, é uma questão de realmente nós testarmos este tipo de implementações e conseguirmos perceber como é que isto funciona. Neste caso aqui, este emailexample.com está aqui indicado como sendo um parágrafo que está envolvido neste tipo de contentor, que é um contentor baseado na grid do Bootstrap. E por conseguinte há aqui sempre muitos exemplos, a documentação é extremamente rica nesse aspecto, muitos exemplos sobre como nós podemos utilizar estes elementos e no próximo vídeo vamos então muito rapidamente avançar aqui porque vamos poder ver como é que podemos apresentar aqui o estado focado, isto é, quando ganha o focus e fica com este elemento aqui à volta. Vamos ver aqui como é que nós podemos desativar elementos, etc. E vamos muito rapidamente passar esta fase dos formulários para continuar a avançar para botões, tratamento de imagens, etc.